Deus revela a sua palavra para aqueles que se entregam, se rendem e querem ouvi-lo. Hoje, Isaías capítulo 30, vamos pedir, antes de tudo, que o Espírito Santo venha falar conosco através da sua própria palavra. Meu Deus, o Senhor inspirou o teu servo Isaías a escrever essas palavras naquele tempo para os filhos de Israel, mas hoje para nós. Então, nos fala o que temos que fazer para que possamos agradar ao Senhor, para que possamos fazer a tua vontade. O próprio Senhor Jesus disse muitas vezes: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a tua vontade está em nossas mãos, meu Deus, através da tua palavra, que possamos ouvir a tua voz e receber a tua luz. Graças a Deus. Isaías capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. O comentário diz: tomam conselhos, mas não de mim. O Senhor concedeu Israel desde Abraão. Ele cuidou dessa pequena semente até se transformar em uma nação grandiosa. Assim como um pai amoroso cuida de sua criança, fornecendo a ela tudo o que precisa para se desenvolver, o Altíssimo sustentou o seu povo, suprindo todas as suas necessidades. Mas, ao crescer, a nação se tornou rebelde e ingrata, pois, diante da iminente tragédia por meio da invasão assíria, Judá desprezou o Senhor e foi buscar a proteção no braço humano do Egito. Com isso, o povo, que já vinha em um ciclo de desobediência, acumulou ainda mais pecado sobre si, ao buscar refúgio nos egípcios. Dessa forma, quem está afastado do Altíssimo deve se arrepender urgentemente, porque pecado atrai pecado. O Salmo 42:7 diz: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Finalizando o comentário, isso significa que uma vez entregue ao erro, a pessoa fica cada vez mais comprometida com o mal. Ele começa falando sobre buscar conselhos, né? Em quem você vem buscando conselhos? Naqueles que não têm nada para te oferecer, porque Deus, ele é a própria sabedoria. Ele fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Ele dá, mas às vezes a pessoa prefere buscar sabedoria nos homens. Ela busca conselho naqueles que não têm nada para oferecer. Por quê? Porque normalmente a pessoa que ela sabe que vai ser contrariada na sua vontade, ela não quer ouvir alguém que vai falar contra, ela quer ouvir alguém que fale a favor. Então ela busca naqueles que não têm nada para oferecer e sabe que vão falar: não, você está certo, você tem razão. Por isso que o coração se chama enganoso. E ele fala: descem ao Egito. O Egito eu entendo também como o mundo. Quantas pessoas voltam ao mundo para buscar os prazeres, os deleites, né? Pensando assim: Deus nunca me deu nada, olha, eu estou aqui triste, eu estou aqui vazio, então eu vou voltar ao mundo. No mundo eu vou ter força, no mundo eu vou ter prazer. Tem uma música que diz: no mundo me deu flores quando eu lá cheguei, e todos os prazeres lá eu encontrei. Não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam. Então, quer dizer, o mundo, ele engana, né? Primeiro dá flores, abraça, ele te traz para perto, mas quando menos você espera, o laço vem. E ele fala, né? Buscou a força de Faraó. Quer dizer, aquele povo que tinha o próprio Deus lutando a favor deles, agora busca a força dos homens, que não vai poder livrá-los. No 6, peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente, voadora, levarão as costas de jumentinhos as suas riquezas e sobre as
as córcovas de camelo os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajuntará em vão e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto. No estarem quietos será a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para que sempre o perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós engano. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso assim diz o Santo de Israel, porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa confiança, mas não quiseste. O comentário do 15, no sossego e na confiança está a força. O melhor recurso para vencer as adversidades é a fé depositada no Altíssimo e a serenidade para esperar a sua resposta. A quietude do espírito e a confiança em Deus geram forças que impedem que os problemas prevaleçam. Para alcançar esse nível espiritual, é preciso abrir mão das emoções e deixar de reparar as circunstâncias negativas para crer 100% na palavra de Deus. Assim, confiança é uma profunda segurança, é uma certeza íntima que todo aquele que crê deve possuir. Diante disso, quem age por impulso, ansiedade ou medo, além de ser repreendido por Deus, como foi Judá, acumulará derrotas em sua vida. Sabe, o Senhor Jesus estava fazendo a oração no Getsemane e por 3 vezes ele fez a mesma oração. E ele pedia, Pai, passa de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade. Ele orou uma vez, segunda vez e na terceira vez. E ele parou. E por que ele parou? Porque intimamente ele teve a certeza que não era aquela a vontade de Deus. E que a vontade de Deus era que ele tomasse o cálice. Sim, pronto. Ele partiu então para executar aquilo que Deus havia determinado. Assim também somos nós. Você deve orar 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias por aquilo que você está pedindo ou você quer, até Deus responder. E normalmente Deus responde nos dando uma certeza, nos fazendo lembrar de uma palavra que nós lemos e naquela hora a gente tem paz. Então pronto, ali já está respondido. Basta você agradecer porque a resposta vai vir. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de 1, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como um mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. A Bíblia fala sobre uma outra condição, né? Por causa de um fugirão todos. Assim também, né? Quando a pessoa ela está longe de Deus, ela se torna uma presa fácil para o diabo atuar na vida dela. No 18, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Equidade é equilíbrio. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia,
e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti. Como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. O comentário diz: bem-aventurados todos os que nele esperam. Judá seguia na teimosia do seu coração, por isso o seu julgamento foi anunciado. Deus reagiria à rebeldia da nação com justiça e ira, a fim de corrigi-la, mas, ainda assim, não deixaria de ter misericórdia dela. Diante disso, o Altíssimo encorajou o seu povo a manter a fé, mesmo sob a sua disciplina, para que assim ele fosse restaurado. Esse é o maravilhoso caráter de Deus. Por isso, aqueles que creem podem permanecer seguros, mesmo que as respostas almejadas pareçam demoradas. O Senhor é perfeito em seu modo de agir e graciosamente faz a obra que tanto precisamos. Quem chega a Ele com fé jamais será despedido de mãos vazias. Seguindo para o 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o meu caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. O comentário do bispo diz: este é o caminho. Deus concedeu a todos os homens a capacidade de ouvir a sua voz. Ele fala com todos, mas somente uma minoria atende ao que ele diz. Viver neste mundo exige escolher um caminho e seguir a uma voz e obedecer. Como pai, o Senhor deseja guiar seus filhos para evitar que eles se percam e sofram. Ele disponibilizou o seu Espírito e a sua palavra para guiar perfeitamente o ser humano. Quem aceita ser guiado por ele desfruta de paz, alegria indizível e proteção. Além disso, tem a garantia de ser conduzido à vida eterna no céu. Por isso, essa é a função do Espírito Santo hoje no ser humano. Fazê-lo lembrar de todas as coisas das quais Deus quer que ele se lembre e fazê-lo, então, andar no caminho certo, sem se desviar. No 22. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançará fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente, e com que semeares a terra, como também pão de novidades da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E em todo monte alto e em todo outeiro levantado haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quadradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo consumidor. E a sua respiração como o ribeiro transbordante que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como aquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o embaixamento do seu braço, com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvios e pedras de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria que feriu com a vara, e a cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamborins e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque Tofete já há muito está preparada, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, e a sua pilha é de fogo, e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, o acenderá.
Felizmente, eles decidiram não ouvir o Senhor e iriam pagar caro pelo não ouvir. Agora Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, confiam, né? E têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Quer dizer, eles estavam tão preocupados com a força bélica e eles não se preocupavam em ter Deus com eles, esquecendo que quem dava a vitória a Israel não era a força armada, não era o braço dos homens, mas era o braço de Deus. O comentário aqui do versículo 1 diz: não atentam para o Santo de Israel. A advertência do Altíssimo era dirigida à nação não somente porque ela decidiu depender da estrutura humana e falha do Egito, mas também porque negligenciou buscar ajuda divina. Da mesma forma, muitas pessoas, na ânsia para solucionar problemas, depositam toda a sua confiança nas instituições financeiras ou em quem lhes promete uma solução. Algumas investem até mesmo tudo o que possuem em negócios arriscados com base em conselhos suspeitos, mas se decepcionam. E por quê? Porque em busca de alívio tomaram decisões olhando para múltiplas direções, exceto para o Senhor. Isto é, deixaram de olhar para o único capaz de solucionar definitivamente os seus problemas para se apoiar no socorro que não vem de Deus. No entanto, esse tipo de ajuda é limitado e passageiro. A diferença de quem é espiritual e de quem é carnal está aí. Enquanto os espirituais creem na providência de Deus, tomando atitudes de fé de acordo com a palavra, os carnais desprezam a sua voz e se afundam em atitudes erradas. Fora aquelas pessoas que, além de buscarem, por exemplo, vêm à igreja, elas também recorrem ao ocultismo para tentar resolver seus problemas. É terrível. No 2. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudador, e todos juntamente serão consumidos. O comentário do 1 ao 3. Porque são muitos, a grande quantidade de carros de guerra e de cavalos do Egito fez com que Judá se interessasse em se aliar a Faraó. A nação acreditava que os abundantes recursos militares dos egípcios garantiriam a sua proteção. No entanto, desde a fundação de Israel, o Senhor desejou ser o único ajudador do seu povo, para que as suas vitórias só viessem por meio do seu poder. Mas ao buscar o socorro das nações estrangeiras, nos tempos de angústia, Judá declarou que rejeitava o auxílio do Todo-Poderoso. A reprovação do Senhor a esta atitude se manifestaria na expressão ai, o que significa que o preço daquela infeliz decisão seria cruel. Eu vejo quando a pessoa quer lutar com a força do braço para resolver seus problemas, porque ela pensa, né? Se eu não tomar uma atitude, se eu não fizer alguma coisa, também não vai resolver. Mas há o tempo de agir, há o tempo de orar, há o tempo de confiar. Então, aqui o povo tinha que confiar em Deus, mas eles preferiram confiar no que eles viam, né? A fé de Tomé, que só crê quando vê. Então, eles preferiram confiar na força do braço. Gideão, por exemplo, ele só tinha 300 homens que Deus escolheu estar com eles. Aqueles 300 homens jamais, nunca, em tempo algum, poderia vencer aquela quantidade aquela quantidade enorme de amalequitas, né? Era milhares e milhares, mas Deus não deu a saída. Era para eles permanecerem crendo nesse Deus, que no passado executou tantos milagres, mas agora não havia fé em Deus. Sabe qual é o problema? O problema é que o pecado faz isso, né? Quando a pessoa ela tem a consciência dela manchada, quando ela tem o coração dela pesado, né, por causa do pecado, então ela não consegue alcançar esse padrão da fé. E se não tem fé, também não há resposta da parte de Deus. No 4. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho ruge sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam
das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. O comentário diz: convertei-vos a Deus. O povo caminhava na direção contrária ao caminho proposto pelo Senhor, mas a ida ao Egito em busca de aliança foi considerada por ele uma manifestação ainda mais profunda de rebeldia. Assim, diante da calamidade que aquela atitude significava, o profeta convidou todas as pessoas a se converterem de fato. Ele propôs que abandonassem a impiedade, a idolatria e os maus caminhos para abraçarem os mandamentos sagrados, pois permanecer na dureza do coração multiplicaria as dores da rebelião contra Deus. Essa orientação era um alerta para o povo daquela época e para todos nós hoje. Por mais distante e mergulhados no abismo do pecado que você esteja, ainda há solução para a sua vida. O Altíssimo está disposto a perdoá-lo, a restaurá-lo e em todos os sentidos. A única atitude que você precisa ter para que isso aconteça é invocar o Senhor com fé, sinceridade e arrependimento. E vamos terminar o texto no 7, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Síria cairá pela espada, não de poderosos homens, e a espada, não de homem desprezível, a consumirá. E fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários. E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e a sua fornalha em Jerusalém. Aí eu entendo, né? Quer dizer, tudo dependia do arrependimento. Se eles então arrependessem, qual era a atitude seguinte ao arrependimento? Eles entregariam os ídolos a quem eles estavam confiando. E Deus passaria a ser o Deus deles e traria o livramento. Quem sabe seja o mesmo. E você diz assim, mas pastor, eu não consigo ver os meus erros. É simples. Quem tem a luz é Deus. Quando nós estamos nos erros e não conseguimos vê-los, é porque estamos nas trevas, na escuridão. E então a gente pede, Senhor, o Senhor é luz, então ilumina-me para que eu possa ver e que fique revelado o que eu estou fazendo que não está de acordo com a sua vontade. Ele vai acender a luz sobre você e você vai ver. Aí cabe você a se arrepender e se entregar ao Senhor Jesus. Por isso, você não tem que buscar, como diz o ditado, pelo em ovo, mas você deve buscar a Deus sim e pedir que Ele ilumine você para que você possa ver aonde você está errando. E aí vai vir o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, não remorso, mas vai haver conversão, novo nascimento e uma vida nova, tá bom? Gostou do conteúdo? Dá o gosto, manda esse vídeo para alguém, se inscreva no canal, põe nos comentários se você tem algo a acrescentar ou a sua dúvida. Fique bem.